Vamos agora para a nossa aula de gramática, página 53 do livro de gramática. Livro de gramática, página 53. O que nós vamos fazer aí na página 53? Né? Vamos conhecer o emprego do tio e da cedilha. Aqui nós temos o tio e aqui a cedilha, que é o C com a cedilha embaixo. Que quando ela fica com essa cedilha embaixo, esse C aí fica com o som de S nas palavras, tá certo? Então, primeiro que nós vamos fazer aí, nós vamos fazer a leitura dessa parlenda. E o que é uma parlenda? Parlendas são combinações de palavras com temática, né, infantil, que fazem parte do nosso folclore brasileiro, tá certo? Então, essas parlendas, elas geralmente são passadas de geração em geração, né? E tem muitas rimas nela, palavras que rimam com a outra, né? Que são bem parecidas, né? E também geralmente é uma brincadeira usada para crianças, tá certo? Pelas crianças, essas parlendas. Então, vamos ler aí a parlenda, presta atenção nela, que nós vamos fazer a leitura para ver o que está pedindo pra gente fazer, tá certo? Vamos lá. Rei, capitão, soldado, ladrão, menino, menina, macaco, Simão, moça bonita do meu coração. Então, o que é que tem aí nessa parlenda? Tem palavras que já estão sublinhadas com um tracinho abaixo, tem? Então, vejam essas palavrinhas que estão sublinhadas com um tracinho abaixo. Aí, abaixo, nós temos o quê? Observe as palavras sublinhadas, essas que tem um tracinho abaixo, no texto, e circule a letra que tem um sinal diferente. Você vai observar as palavras que estão sublinhadas aí, e depois você vai circular a letra que tem um sinal diferente. Quais as letras aí que tem um sinal diferente? Quais delas? Será que essas palavras que tem esse cedilha faz parte? Se fizer, você vai circular essas que tem um sinal diferente, tá certo? Aí abaixo nós temos o quê? Capitão, ladrão, Simão. Então, capitão, ladrão, Simão, né? Elas estão sendo usadas aí com sinal gráfico, que é o quê? O tio na palavra capitão. Tem um tio no aoão, né? Ladrão também tem um tio no aoão. Simão também tem um tio ão, tá certo? Então vocês vão fazer o que aí? O sinal gráfico usado nessas palavras chama-se tio e indica o som nasal, né? O tio pode aparecer sobre as vogais A e a vogal O. Então nós temos aí, né? Capitão, AO, que foi o tio usado em cima do AO, do AOR também, todos aí foram AO. Então, ele fica com o som nasal, tá certo? Então, vamos lá. Abaixo nós temos, agora presta atenção, as palavras circuladas no texto e pinte de amarelo o cedilha. Vocês vão prestar atenção nas palavras circuladas no texto, tá certo? E depois que vocês observarem essas palavras que estão circuladas no texto, vocês vão pintar de amarelo o cedilha, tá certo? Por exemplo, moça, coração. Aí você vai pintar de amarelo só o cedilha, tá certo? Só o cedilha. Então, o sinal gráfico usado no C antes de A, O, U indica o som de S e chama cedilha, como eu disse, né? As palavrinhas que são escritas com cedilha, ele tem um som de S, né? Vejam aí, mas essa cedilha, ela só é usada só antes da vogal A, O e U, tá certo? Antes da vogal A, O e U. Por que não na vogal E e na vogal I? Porque não precisa. A letra C com E já é C, já tem o som de S. A letra C com I já é Si, já tem um som de S. Então, não precisamos usar o cedilha nem na vogal E e nem na vogal I. Nós temos um exemplo aqui, ó, circo, não precisou cedilha, cedo, porque já tem um som de S, né? Doceira, C-E, infância, C-I, não precisou cedilha. Então, nós nunca usamos cedilha nem na vogal E e nem na vogal I, tá certo? Só usamos cedilha antes da vogal A, O
e U, tá certo? Então, observe que não se usa cedilha no início da palavra como circo, cedo. Na letra C, antes do E, I, doceira, infância, nunca usamos cedilha nem na vogal E, nem na vogal I, nunca, tá certo? Só usamos cedilha antes da vogal A, O, U, tá, crianças? Nunca esqueçam disso. Aí vamos agora para atividades. Primeira questão. O que é que vocês vão fazerem aí? Leia o texto sobre uma cidade pequena e circule as palavras com cedilha. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão circular todas as palavras que tiver cedilha. Circular a palavra, não só é a cedilha, não. Vão circular a palavra, todas elas que tiver cedilha, você vai circular. Façam a leitura do texto adequadamente, respeitando os sinais de pontuação, tá certo? Então, vou fazer a leitura porque assim vocês vão observarem a minha leitura e também fazerem a leitura corretamente, tá certo? Uma cidade fora do mapa. Cidade pequena é assim mesmo. Cidade pequena é assim mesmo. Pouca gente, pouca confusão, muito mato, muito morro e um céu muito grande. Tão grande que não dá para a gente olhar de uma vez. Tem que ser aos poucos. Primeiro um pedação de azul atrás da estação, depois um outro atrás da igrejinha lá do alto, depois uma porção de outros pedaços sem nada na frente para atrapalhar a visão. É uma carroça que levanta a terra seca quando passa e deixa tudo com cara de sonho, com a terra se espalhando pelo ar. É o boteco do seu Inácio com o mesmo cheiro de pinga de todos os dias. É o armazém da esquina que até sorvete tem e ganhou reforma outro dia, mas ainda não virou supermercado. É o cinema da cidade com tanta história para contar. Então é aí uma cidade fora do mapa, né? Geralmente as cidades, é uma cidade aí muito pequenininha que acho que nem existe no mapa, né? Uma cidade fora do mapa é que não existe ainda no mapa. Nossa cidade Garanhuns existe, né? A maioria das cidades aí existe no mapa, mas essa cidade aqui é tão pequenininha que nem existe ainda no mapa. Então vocês vão fazerem a leitura do texto, depois que terminarem a leitura, vocês vão circular as palavrinhas escritas com cedilha, tá certo? E agora a página 54. Na página 54, vocês vão fazer o quê? Aí, segunda questão. Agora copie no quadro as palavras que você circulou e outras que aparecem com cedilha antes de E e de I. Aí, cedilhas é C com cedilha. Você vai escrever aqui nessa primeira, aqui C com cedilha. Então, você vai procurar as palavras que tem o C com cedilha. Por exemplo, estação, pedação, porção, pedaços e carroça. Você vai lá no texto, tá certo? Depois que você for lá no texto, você vai procurar as palavras que você circulou e outras que aparecem com C antes de E e de I, tá certo? Por exemplo, aí C antes de E. Então, C antes de E, como eu já disse, não existe cedilha para escrever com a vogal E. Então, C antes de E, eu acredito que vocês só vão encontrar a palavra céu e vão colocar aqui nessa lista, né? E C antes de I? Vocês devem encontrar ainda bastante, né? Por exemplo, o C antes de I, que não pode ser com cedilha na vogal I. Então, é cidade, cinema, Inácio, né? Então, crianças, as únicas palavras que vocês vão encontrar e preencher o quadro todo é só o primeiro quadrinho. Esse primeiro vocês vão encontrar bastante, porque é C com cedilha. Aí tem muitas palavras com cedilha, certo? Aí, terceira questão, coloque cedilha ou C nas palavras, depois copia as palavras com cedilha no espaço abaixo. Vocês vão completar as palavras, se é com cedilha ou com C, prestem bastante atenção. Nós não usamos cedilha, a cedilha, essa cedilha aqui não pode ir nem na vogal E e nem na vogal I. Ela só vai antes de A, O, U. A vogal E e I não existe cedilha, é C normal. Tá certo? Depois que você completar essas palavrinhas, você vai fazer o quê? No espaço abaixo, depois você vai copiar as palavras com cedilha. Só as com cedilha você vai copiar aqui. Aquelas que não foram com cedilha, não copia não, tá? E a quarta questão é:
Use ão para escrever o aumentativo das palavras. Você vai usar o ão. Ó o ão aí. Deixa eu escrever aqui. Você vai usar esse ão, que é com tio, nessas palavrinhas aí abaixo, fazendo o aumentativo dela. Por exemplo, amigo. Qual é o aumentativo de amigo? Aumentar, né? Amigão. Prego, pregão. Palhaço, palhação. Então, você vai usar o ão com o tio em cima, em todas essas palavras para fazer o aumentativo delas. E a quinta questão, você vai ler o poema abaixo e depois vai circular palavras com tio. Depois que você ler este poema, tá certo? Você vai fazer o que com ele? Você vai circular as palavras que tem tio nesse poema, tá certo? Depois que você terminar a leitura do poema, você vai circular todas as palavras que tem tio, tá certo, criança? Cuidado, presta atenção nessa terceira questão aí. O cedilha onde vocês vão usar nessa terceira questão, tá certo? Pode-se concluir que só se coloca cedilha antes das vogais A ou U. Não esqueça, só usamos cedilha antes dessa vogal A, O e U. Nós não usamos cedilha nem na vogal E, nem na vogal I. Não existe cedilha para vogal E nem para vogal I. Porque o C com E já é C, já tem som de S. O C com I já é Si, já tem som de S, tá certo, crianças? Então, boa sorte, façam as atividades, tá certo? Porque nós temos que finalizar esse livro aqui até sexta-feira, para os pais de vocês levarem para a escola para correção das atividades. Então, tchau, tchau, boa sorte. Qualquer dúvida é só me procurarem, tá certo? Até daqui a pouco na aula online, quem vai estar comigo?